Será que você sabe o que realmente é a ansiedade? Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a entender coisas importantes a respeito da ansiedade. A primeira coisa que você precisa saber sobre a ansiedade é que ela é uma emoção natural da experiência humana. Assim como a raiva, o medo, a alegria, a ansiedade também é uma emoção. Então, não adianta, todos nós iremos experimentar ansiedade, porque ela faz parte. E é importante que a gente saiba diferenciar o que é a ansiedade enquanto emoção e o que é um quadro psicopatológico de ansiedade, que este sim precisa de intervenção. Mas sentir ansiedade é totalmente normal e você vai entender agora que é inclusive importante que você sinta ansiedade. Por exemplo, se você vai a uma entrevista de emprego, é muito importante que você tenha algum nível de ansiedade. Assim, se você também tiver uma prova importante para você, você vai experimentar a ansiedade e é importante que você sinta ansiedade. Da mesma forma, você vai fazer aquela viagem dos sonhos ou ter aquela conversa difícil, é normal sentir ansiedade. A ansiedade, ela tem uma função na nossa vida. Qual é a função da ansiedade? É justamente nos prevenir de riscos e nos colocar em movimento. Se não fosse a capacidade humana de antecipar situações ameaçadoras, nós nos colocaríamos muito mais em situações de risco, o que seria prejudicial para a gente. Então, sentir ansiedade faz com que a gente antecipe essas situações ameaçadoras e nos coloque em movimento para prevenir o máximo possível de riscos. Faz sentido? Por exemplo, se você tem uma entrevista de emprego e não sente ansiedade, pode ser que você deixe de imprimir o seu currículo, não pense que roupa você vai para essa entrevista, não fique atento ao local e o horário da entrevista e também não se preocupe em pesquisar sobre a empresa. Com isso, você estará menos preparado e pode ser que nem passe nessa entrevista de emprego. Eu espero que tenha ficado muito claro que a ansiedade, ela não é uma ameaça real. Você não precisa se livrar da ansiedade e nem precisa querer não sentir ansiedade. Ela é muito importante. Sem ela, a gente pode ficar muito mais vulnerável. Mas, é claro, os sintomas da ansiedade podem ser bastante desconfortáveis e sentir ansiedade em excesso vai trazer prejuízo para sua qualidade de vida. Aí sim ela merece uma intervenção. Mas entenda, ela não é perigosa, apesar de desconfortável. Uma coisa legal de a gente entender é que medo e ansiedade têm a mesma fisiologia. Quando você sentir medo ou ansiedade, as mesmas reações acontecem no seu corpo. Qual é a diferença entre ansiedade e medo? Para ficar mais clara essa diferença, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho muito medo de aranha. E aí eu tô aqui dando essa aula e de repente eu olho na minha parede e tem uma aranha. No milésimo de segundo que eu identificar a aranha, uma série de reações vão acontecer no meu organismo. A adrenalina vai ser liberada na minha corrente sanguínea e aí eu vou experimentar a falta de ar, taquicardia e uma vontade de ou ir lá matar a aranha ou sair correndo. A mesma coisa acontece quando eu estou ansiosa. Só que qual que é a diferença então do medo? É que na ansiedade a aranha está na minha cabeça, nos meus pensamentos. Então entenda, todas as vezes que a gente pensa um cenário ameaçador, uma série de alterações do nosso organismo acontece. Isso, se é de vez em quando, nosso organismo se restabelece. O problema acontece quando isso é recorrente. Eu vou ter toda essa alteração na minha fisiologia que no longo prazo vai me trazer prejuízo. Então, eu espero que tenha ficado muito claro que a ansiedade é uma emoção natural da experiência humana. Mas então, por que nós precisamos falar sobre a ansiedade? Quando que a ansiedade se torna um problema? Ela se torna um problema quando nós começamos a perceber muitos contextos mais ameaçadores do que eles realmente são. Aí ela deixa de ser uma emoção que nos auxilia a prevenir riscos para ser uma emoção que desgasta o nosso organismo. Geralmente, quando a ansiedade ela é patológica, é porque existe uma discrepância entre ameaça e recurso.
Ou melhor, existe uma discrepância entre a minha percepção das ameaças e a minha percepção dos recursos que eu tenho para lidar com essas ameaças. Então, por exemplo, eu posso começar a enxergar contextos muito mais ameaçadores do que eles realmente são. Da mesma forma, eu começo a não conseguir perceber que recursos eu tenho para enfrentar essas ameaças. Quando eu preciso tratar a ansiedade, é justamente nessa balancinha que nós psicólogos mexemos. Nós ajudamos o paciente a diminuir essa percepção de ameaça. Ensinamos estratégias para que a pessoa consiga desembaçar essa visão que está enxergando tudo muito maior do que realmente é. Da mesma forma, a gente auxilia o paciente a desenvolver recursos que ele não tenha e a identificar aqueles recursos que ele já tem para lidar com essas ameaças que ele está interpretando. Quando eu falei sobre o medo, eu falei que existe uma alteração no meu organismo que me coloca para ou ir lá matar a aranha ou então sair correndo. Esse é um mecanismo que a gente chama de luta-fuga. Todas as vezes que o meu cérebro identificar uma ameaça, seja realmente uma aranha que está na minha frente ou uma aranha imaginada, o meu organismo vai me preparar para lidar com essa ameaça. Isso é o que a gente chama de estado de luta-fuga, que ele é um estado, um mecanismo de defesa, na verdade, que ele vai nos auxiliar a nos dar condição para, de fato, ou lutar contra essa ameaça ou correr dela. Quando nós estamos nesse estado, nós experimentamos taquicardia, falta de ar, coração disparado, mas isso a gente vê em um outro momento. Já deu para perceber que na ansiedade as coisas acontecem dentro da nossa cabeça. Ou seja, a forma como nós estamos interpretando a realidade é que faz com que a gente experimente a ansiedade. Justamente por isso, é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Muitas vezes, o problema não está no fato em si, mas na forma como nós estamos interpretando esse fato. Essa é uma premissa dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Então, é muito importante que a gente entenda que os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Se eu pensar de uma determinada forma, eu vou sentir uma emoção e eu vou reagir a ela. Da mesma forma, se eu tenho um pensamento de ameaça, eu vou ter uma emoção de ansiedade e eu vou me comportar tentando ou fugir ou lutar. Com as informações que eu trouxe até aqui, a gente já tem condições de entender como se dá o ciclo da ansiedade. Ele é feito por uma situação seguida de um pensamento, seguida de uma emoção, seguida de reações fisiológicas, seguida de um comportamento, de um resultado desse comportamento que pode gerar novas situações. Eu vou dar um exemplo para que isso fique mais claro. Imagina que eu estou lá na minha entrevista de emprego. Essa é a situação. Para essa entrevista de emprego, o meu pensamento é: eu não vou passar, o entrevistador vai ser muito severo comigo. Se eu pensar isso, eu posso ter uma emoção de medo, de ansiedade, e aí então eu vou ter uma mudança no meu organismo. Eu posso sentir falta de ar, eu posso sentir taquicardia, eu posso ficar com a voz trêmula, e aí eu vou me comportar tentando falar para o entrevistador uma série de coisas para convencê-lo de que eu mereço ser contratada. Nisso, eu começo a transparecer toda a minha ansiedade. E aí, como resultado desse comportamento, eu não passo na minha entrevista de emprego. E aí, então, numa nova situação de entrevista de emprego, eu experimento todo esse ciclo de novo. Portanto, é muito importante que a gente entenda todo esse ciclo. Diante das situações, a gente precisa estar consciente de como estamos interpretando as situações e o que essa forma de interpretar nos ajuda ou nos atrapalha a lidar com essa situação. Não existe trabalhar a ansiedade em nós sem tomar consciência de como nós estamos enxergando as situações. Lembra que para que eu lide melhor com a ansiedade, eu preciso estar mais dentro da realidade. Eu preciso interpretar as ameaças na medida que elas realmente são uma ameaça, sem me esquecer dos recursos que eu tenho para lidar com ela. Eu espero que tenha ficado muito claro
o que é a ansiedade e quando ela se torna um problema. Também espero que você tenha entendido muito bem como seus pensamentos influenciam em todo o quadro de ansiedade, justamente para que você preste atenção em como você está interpretando as situações e que informações importantes você está ignorando que te ajudam a lidar melhor com a ansiedade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se sim, deixa aqui um like no vídeo para que eu possa saber que vocês se interessam por esse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela sua presença, é sempre bom bater esse papo com você. Até uma próxima!